Turminha, aula 2 de figuras semânticas. A gente está agora, nós estamos na página 23. Então, a gente acabou de ver a metonímia. Nós veremos agora a antítese e o paradoxo, que são bem próximas. Ela tem aquela ideia de palavras contrárias e ideias contrárias. Tá? Então, as palavras fica como se fossem antônimos e sinônimos, né? As ideias, às vezes, fica mais difícil de perceber. Por isso, é importante vocês se apropriarem destas figuras de linguagem e verem a diferença, tá? No texto 4, quem vai ler agora é a Ágata. De repente, só falando aqui, este poema é belíssimo, lindíssimo, e também é de Vinícius, tá? Não, esse não é tão engraçado, nem não é tão simples, né, como da porta, de entender, mas é belíssimo tanto quanto. Texto 4. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então, percebam aí que antes era riso, agora é pranto, é dor, é choro, né? Das bocas que eram unidas, fez-se a espuma, das mãos espalmadas fez o espanto, as mãos que eram de amor, só separação. E no texto 4, bora lá, Agatha? Porque é outro amigo. A explosiva descoberta ainda me atordoa. Estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Então, nos textos 4 e 5, a gente observa que é a aproximação de ideias opostas, mas que acontece de maneiras diferentes, né? Como eu disse, a antítese na questão das palavras, antônimos, né, as palavras contrárias, e o paradoxo no sentido das ideias. Vamos ver o que está falando ali? No texto 4, a aproximação dos termos riso e pranto, lembrando que pranto é de choro, né? Rir e chorar são coisas opostas, contrárias, que apresentam a significação opostas. Acontecem no intuito de destacar a força expressiva de cada um. Né? Você estava rindo, agora você está chorando. É uma figura de linguagem chamada antítese. Então, a antítese utiliza opostos? Sim, mas no campo das palavras. Tá? Esses opostos você consegue diferenciar no campo das palavras. Já o paradoxo você consegue diferenciar no campo das ideias. Já no texto 5, quando o eu lírico afirma estou cego e vejo, ou arranco os olhos e vejo, é possível perceber que as palavras se negam, né? Você está cego e você vê, então se nega reciprocamente, né? Uma nega a outra. São ideias contraditórias. Então, ideias e palavras. Ideias é o paradoxo. E as palavras antítese são contrárias, são contraditórias, mas o paradoxo fica no campo das ideias e a antítese fica no campo das palavras, dos opostos, dos antônimos, tá? Veremos outra ainda, agora na página... Ah, não, vamos ler a definição aqui, a definição certinha do livro aqui, que o livro traz. Mas é sempre bom você fazer o exercício de você aprender e você conseguir explicar com as suas próprias palavras, né? Antítese, figura de linguagem que consiste no uso de palavras que se opõem pelo sentido, com o objetivo de realçar a expressividade de cada uma. O paradoxo, figura de linguagem que apresenta expressões contraditórias que se excluem ou se negam reciprocamente. Geralmente nos livros sempre vem aquele poema de Camões, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é o contentamento descontente. Geralmente vem este exemplo, mas é bom que a gente veja outros, né? Mas se vocês pegarem lá, tem até a música que o Renato Russo fez, Monte Castelo, que ele pegou o poema de Camões junto com a parte da Bíblia. Esqueci qual é o livro da Bíblia que é Eclesiastes? Não, Eclesiastes não lembro, é do Novo Testamento, esqueci. Mas tem o poema lá, a música do Renato Russo, que utiliza
essas duas obras, faz uma intertextualidade com essas duas obras e tem aí o exemplo de antítese bem clássico, antítese e paradoxo bem clássico nos livros. Fiquei até curiosa, gente, esqueci o livro da Bíblia, vou lá procurando aqui enquanto vocês vão lendo aí comigo. Então, o texto 6, quem vai ler agora, Gabriel? Gabriel tá sumido das nossas videoconferências, né, Gabriel? Texto 6. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, essa música é linda. Quanto tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara, a vida é tão rara. Essa música do Lenine é maravilhosa. Que pena que a gente não está na sala para a gente ouvir essa música. Depois eu vou descobrir aqui do Renato Russo, que ele usou quando ele fez Monte Castelo, o livro da Bíblia, que eu esqueci mesmo. Tá, então essa música lindíssima de Lenine. Calma aí. Deixa eu botar a tela de fundo aqui, né? Quem é minha vida sem música? Então, nessa música aí do Lenine, a gente viu a personificação, a prosopopeia, que a gente viu até naquele poema também do Vinícius, da porta, né? Então, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, a vida é tão rara. Então, quando ele fala aí que na letra da canção Paciência, que o tempo acelera e pede pressa, né? Então ele associa, ele dá sentimentos humanos a um ser inanimado, né? Um ser abstrato como o tempo, né? Características humanas para o tempo. Então isso é a personificação ou a figura ou prosopopeia. É a figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou seres irracionais, né? Como o tempo aí, né? Ele é um ser inanimado, né? Abstrato. Deixa eu botar aqui Paciência Lenine, só para a gente botar aqui de fundo. Tomara que vocês consigam ouvir. Linda demais. Então, Gabriel leu aqui pra gente, a gente viu a personificação, vamos ver outra figura de linguagem? Vamos ver uma aí que todos nós somos, né? Eu sou super hiperbólica, né? E a gente faz muito, né? Deixa eu abaixar aqui. Texto 7, Tamires? Rios te correrão dos olhos, se chorares. E se em torno ao teu corpo, encantador e nu, tudo morrer, que importa? A natureza és tu. Então, é um poema de Olavo Bilac. Vocês vão estudar, ano que vem, quando vocês estiverem no primeiro ano, a literatura, né? Então, vocês vão ver esses períodos literários. Ó. A vida é tão rara. Ai, gente, o que é paciência, né? Então, lê de novo, Tamires. Rios te correrão dos olhos, se chorares, e se em torno ao teu corpo encantador e nu, tudo morrer, que importa? A natureza és tu. Então, ao afirmar que rios correrão dos olhos, ou seja, tem como a gente chorar rios, então o Olavo Bilac ele utiliza aí da hipérbole, dessa questão do exagero, né? Então, a hipérbole é uma figura de linguagem que você usa para tornar mais expressiva a palavra, mas de uma maneira exagerada. Então, ao afirmar que rios correrão dos olhos de seu interlocutor, o eu poético, o eu lírico de Olavo Bilac, em A Alvorada do Amor, expressa de maneira exagerada a ideia do choro, a fim de enfatizar essa informação, ou seja, de destacar essa informação. Então, essa escolha comunicativa produz um efeito de sentido que se configura como hipérbole. Gente, estou morrendo de fome. Você demora 10 anos para se arrumar. Então, observem a hipérbole utilizado nestas palavras, né? Tem a música, que com certeza acho que a gente viu no passado. Com certeza eu acho, ó, esse é ótimo, com certeza eu acho.
Olha aí o paradoxo, com certeza eu acho. É, a gente viu até a música de Cazuza, Exagerado, amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Olha, 1000 rosas roubadas. Então, hipérbole. Então, a hipérbole consiste em você utilizar a linguagem de um exagero intencional, né? Cujo objetivo é o que? Intensificar, destacar a expressividade desse sentido que você quer dar, tá? A fim de para fazer o quê? Impressionar aquela pessoa que está lendo. Para você saber, né? Quando ele fala, te trago 1000 rosas roubadas, né? Amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Ó, o exagero. Essa música é um exagero puro, né? Então, Tamires já leu, Agatha já leu, Ashley já leu. Vamos lá, Alana, minha querida. Então, também de um poema, de um trechinho só de um poema de Álvares de Azevedo. Vamos lá, Alana. Texto 8. Era uma estrela divina que ao firmamento voou. Nesses versos, o eu lírico, Anjinho, usa termos que ao firmamento voou para dizer que a criança morreu, né? Então, o eufemismo, ele tem sua função de suavizar a linguagem. Sua amiga vem toda lá, seu amigo vem todo lá feliz da vida. Tô bonita? Você vai falar assim, tô horrível, tô bonita, estou bonito? Combinou? Você vai falar, não, tá horrível, ficou ridículo. Não, né? Você vai ser uma pessoa bacana, né? Vai falar, não combinou tão bem, né? Então, o eufemismo, ele consiste em suavizar termos desagradáveis, né? Termos que chocariam. Então, você usa de eufemismo. Então, era uma estrela divina que ao firmamento voou, né? Então essa estrela divina era criança, ao firmamento, ao infinito, voou, quer dizer que ela partiu, né? Que ela morreu. Então, ao referir-se à morte por meio de outro termo, a tentativa de amenizar a informação, de torná-la mais poética, o que se alcança por meio do eufemismo. Esses mais de 105 mil mortos pela Covid no nosso país, né? Então, procura suavizar a linguagem, né? A gente sabe que há pessoas que não estão, infelizmente, né, aí para essas mais de 105 mil famílias que perderam seus entes queridos. Mas assim, suaviza-se, né? Morreu, sei o quê, foi. Não, partiu, né? Então, assim, bateu bota, assim, são coisas desagradáveis, né? Então a gente procura suavizar. Quando qualquer termo, a gente procura suavizar, não deixá-lo tão cruel, a gente utiliza a figura de linguagem eufemismo. Então, no livro está escrito assim: eufemismo, figura de linguagem que é a tentativa de suavizar uma informação por meio de substituição de palavras ou de expressões consideradas desagradáveis ou por outras que sejam mais delicadas, mais educadas, mais polidas, né? Isso é o eufemismo. Então a gente vai ver outra. Adrian, agora o Adrian. Então a gente vai ver também do excerto de um fragmento de um grande cronista, romancista do Brasil, né, Machado de Assis. É o texto 9. Marcela amou-me durante 500 meses, desculpa, 500 meses, durante 15 meses e 11 contos de réis. Nada de menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Então, quando ele fala de réis, né, é a moeda que estava em voga no Brasil naquela época. Que estava em voga não, que era usada no Brasil naquela época. Século XIX? Século XIX, se não me engano, finalzinho do século XIX. Então, o protagonista de Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro maravilhoso, né? Memórias Póstumas, ou seja, Brás Cubas, ele começa a contar a história dele a partir da morte, né? É muito bacana este livro. Então, afirmar que Marcela o amara apenas durante 15 meses e 11 contos de réis, ele imprime aí um certo ressentimento, né? Uma ironia, ele é irônico, né? Ou seja, que ela só o amou por causa do dinheiro, enquanto ele tinha esse dinheiro, tá? Então, isso demonstra a ironia. Então, a ironia
né, você quer dizer algo, você diz ao contrário, para você exatamente reforçar essa ideia aí. A ironia é a figura de linguagem que consiste em expressar exatamente o oposto daquilo que se quer declarar. É uma forma de expressão que deixa transparecer a ideia crítica, de censura ou até mesmo o intuito de ridicularizar alguma situação ou alguém. As reticências constituem a pontuação que mais evidencia um pensamento irônico ou sarcástico, né? Há ironias que podem ser mais diretas, né? Mas você fazer uma ironia sem ofender diretamente, né? Sem chamar aquela interesseira, né? É um requinte da linguagem também. É você saber se apropriar, você utilizar a linguagem de uma maneira bem sábia. Tudo bem? Então, ironia consiste em dizer algo exatamente o oposto do que você quis dizer. Mas para isso, você utiliza a linguagem de maneira sábia, né? De maneira irônica, de maneira sarcástica. Às vezes muitas pessoas não conseguem. Eu não sigo muitas redes sociais, mas aí tem o Twitter, né? Às vezes tem uma coisa claramente irônica, as pessoas ficam debatendo sobre aquilo, não conseguem nem interpretar um texto de maneira correta. A gente viu as figuras semânticas, as principais figuras, tem outras que a gente vai vendo em outras subdivisões, e agora a gente vai ver as fonéticas, tem a ver com som, tá? As figuras fonéticas, só para contextualizar aqui, meus amores, está aí na página 26, tá? As figuras fonéticas ou de som são aquelas que valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, a partir da repetição de sons. São construções que servem para realçar a musicalidade de um texto, especialmente dos textos escritos em versos, né, os poemas. Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, vai embora. Olha a expressividade, né? A expressividade sonora, né? Apesar de estar escrito, você consegue, né? Passa tempo, tic-tac, passa a hora. Chega logo, tic-tac, e vai-te embora. Então, olha a expressividade das palavras. Então, esse tic-tac, né? Quando você consegue aproximar, né, um som escrito, né, gráfico, aí pelo menos do som, pelo ruído, você consegue imitar esse som. Isso é onomatopeia, né? Nos gibis tem muita onomatopeia, quando é do puff, pou, né? A gente também consegue toque, esse tic-tac aí imitando, escrevendo, ó, você escreve o som, né? Quando o au-au do cachorro, o coachar do sapo, né? O mugir da vaca. Então, quando você consegue representar graficamente esse som, ou seja, escrito esse som, né? Esse ruído, isso trata de uma imitação natural desses sons, e isso se chama onomatopeia, certo? E tem outra aqui, né? A literação e assonância. A literação e a assonância, elas são bem parecidas, né? Mas a literação tem a ver com os sons consonantais, com as consoantes, e a assonância com os sons vocálicos das vogais, tá? Então, o texto 7, Wesley. O texto 7, professora doida. Texto 2, porque agora a gente está vendo as figuras fonéticas. Eu nem mudei ali em cima, mas são figuras fonéticas. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro pelo aterro, pelo desterro. Berro por seu berro, berro pelo erro. Berro seu erro. Nos versos retirados da canção de Caetano Veloso, é possível observar a presença de duas ocorrências sonoras distintas, a repetição das vogais e também de algumas consoantes. Então, a repetição do som erro, berro, aterro, desterro, erro, consiste na figura chamada aliteração. Por que a aliteração? Repete sons consonantais, esse RR. Tá? Além disso, a vogal E aberta de berro, aterro, desterro, erro, caracteriza um som de assonância. Então, nas mesmas palavras, ele usa a literação, que é a repetição de sons consonantais, e usa também, quando ele usa esse E aberto, de berro, aterro, desterro, erro, né? Ele usa
aí a assonância, que é a repetição de sons vocálicos. Então, a literação é uma figura de linguagem que consiste na repetição de sons consonantais, as consoantes, iguais ou semelhantes, a fim de imprimir ritmo à frase. Assonância, figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos, vogais, com a intenção de provocar um efeito de estilo, de sentido. Tá? A gente vai ver na nossa próxima videoaula as figuras agora sintáticas, né? A elipse, o pleonasmo, a gente vai ver algumas figuras sintáticas, tudo bem? Então, amores, vejam, revejam o vídeo, vão lá, que já está lá desde ontem, as atividades a respeito desta videoaula. Lembrando que as atividades sobre poema eu postei desde quarta-feira, dia 5. Então, nesta quarta-feira, dia 12, eu postei as atividades sobre as figuras semânticas e as figuras fonéticas, que são 3 as fonéticas, né? Onomatopeia, aliteração e assonância. De boa, amores? Então, a gente se vê, não deixem acumular atividades. Lembrem, é dessa maneira que eu consigo avaliá-los, se vocês estão aprendendo ou não. Tudo bem? Então, fiquem bem. Até a próxima. Até a próxima quarta, né?